paz, principalmente os que vieram das falas, se eles sentirem na prática, não é porque o general Nunda, o general não sei o que veio da UNITA, ou da UNITA assim, está inserido nas Forças Armadas, mas ele vai falar bem da paz, por exemplo, se a parte que lhe assiste estiver satisfeita. Está a perceber? Uhum. Porque não tem como eu dizer o acordo foi muito bem elaborado e executado se, ao meu nível, os resultados não são tangíveis. Esse é o grande problema. Depois, pegam aqui os nossos políticos, e esse é o cuidado que eu tenho, mesmo quando vou fazer comunicado ou vou participar em debates. Os nossos intelectuais, os nossos pensadores, acho que nós temos mais doutores do que intelectuais e pensadores, os nossos doutores, os nossos políticos, deviam ter um pouco mais de responsabilidade no uso da palavra. Em 2002, assinaram-se os acordos de paz e reconciliação nacional. Depois de um tempo, nós fomos ouvindo, de uma parte, discursos muito infelizes, de, por exemplo, olharem para o pessoal da UNITA, algum pessoal da UNITA, e dizerem não podem reclamar, porque foram eles que partiram o país. Discursos dessa natureza já não têm acolhimento numa altura de reconciliação. Hoje, este cenário continua, mas mudou, por exemplo, de lado. Okay. Hoje, um jovem como eu, se vir num debate como esse e dizer que apoia a governação do presidente João Lourenço, existe uma massa, não é, dona da verdade, que parte para cima e diz que você está comprado, que você é analfabeto, que você é feiticeiro, que você é bruxo. Ou seja, nós continuamos a viver um clima de paz, mas infestado de um comportamento de intolerância ao mais alto nível. Os políticos não foram maduros e não tiveram cuidado no uso da palavra e semearam isso, hoje se dissemina. Hoje é muito complicado. Eu dou graças a Deus que alguns políticos, poucos, entenderam que ser adversário político não pressupõe sermos inimigos. Mas, no outro tempo, o entendimento não era esse. Hoje, por exemplo, eu e o Cissa podemos debater aqui e discutir pontos de vista diferentes. Isso não faz de nós inimigos. E amanhã estamos juntos num café, a tomar um café, a almoçar, e levamos a vida normalmente. Porque infere-se que nós estamos a defender um bem comum, que é o bem do país. E se estamos a defender o bem do país, precisamos perceber que a pátria está acima do partido, está acima das nossas convicções político-partidárias, acima também das nossas convicções pessoais. Temos que desenvolver essa capacidade na geração jovem, que é a geração que não pode errar, não, estamos proibidos de falhar. Temos que incutir o entendimento de que esse país é nosso, o sentimento de pertença. O sentimento de pertença precisa ser incutido em cada jovem e depois procurarmos juntos, independentemente das nossas convicções político-partidárias, independente do nosso ponto de vista, procurarmos juntos as soluções mais assertivas e funcionais para o desenvolvimento do país. Eu hoje não estou aqui para discutir com quem é da UNITA, quem vem para lá. Eu não tenho tempo para isso. Eu hoje quero ouvir o que é que você, Álvaro, traz para o país. Porque eu já sou pai. Eu daqui a mais de 10, 20 anos estou reformado. Já não terei a força que tenho hoje. Que país estarei a deixar para os meus filhos? Eu não posso permitir que amanhã o meu filho não fale com o teu porque eu fui da UNITA, você foi da MPLA, ou você foi da MPLA, eu fui da UNITA. Isto é absurdo. Por isso é que eu, muitas vezes, quando ouço alguns poucos pensadores que nós temos, eu concordo com quem defende que os movimentos que lutaram para a independência a nível da África toda, pouco ou nada têm para acrescentar ao país, salvo se esses movimentos se renovarem na perspectiva ideológica e de atuação. Mas será que elas estão
estão preparadas para essa inovação? Olha, eu penso que não. Eu penso que não. Eu tenho dificuldades muito grandes, por exemplo, de concordar consigo. Repare, o MPLA, logo depois da independência, em 75, teve um presidente, o presidente Agostinho Neto, e que depois foi sucedido pelo presidente Eduardo Santos. E o presidente Eduardo Santos, depois de ter governado esse tempo todo, ter dirigido o partido, por que razão, aconselhado ou coagido ou intenção própria, isso não sei, não está aqui em causa, decidiu então deixar o poder, deixar a vida política e passou o país para aliás, perdão, o partido para o presidente João Lourenço, que foi eleito em 2017 nas penúltimas eleições. Uhum. O presidente João Lourenço, que é o atual presidente do MPLA, trouxe uma perspectiva muito boa. Ele tinha intenções de corrigir certos vícios e trazer uma abordagem de governação muito diferente. Muito diferente. Mas o presidente encontrou, como é que eu lhe poderia dizer, paredes de concreto e que provavelmente ele não teria conseguido transpor. Ou seja, ele encontrou um conjunto de vícios, mesmo dentro do próprio partido, que hoje lhe fazem sombra à governação. Eu, quando olho o presidente João Lourenço, numa primeira perspectiva, eu olho um presidente com boas intenções. Desde 2017 para aqui. Eu olho, numa primeira perspectiva, um presidente com boas intenções. Mas depois, quando olho para a estrutura que o cerca, eu encontro gente que ou não está a perceber a visão do líder, ou está simplesmente para sabotar o trabalho do líder porque quer perpetuar uma ideologia que já não se compadece com os tempos atuais. E isso também se verifica, por exemplo, na UNITA. Está a perceber? A UNITA tem um presidente. Eu gosto, assim, no gozo, e com alguns amigos que são militantes da UNITA, eu gosto de dizer que o engenheiro Adalberto é o fulano mais angolano que eu conheço. Está a ver? Porque a UNITA conseguiu ter um presidente que conseguiu, na prática, e repare isso, muito cuidado, conseguiu, na prática, traduzir uma máxima que o MPLA tinha de 79 ou de 75, um só povo, uma só nação. Porque até antes do presidente Adalberto, na UNITA, a UNITA defendia comportamentalmente, ainda que o discurso fosse diferente, mas defendia comportamentalmente, que se afirmava como um partido regional, um partido pertencente aos chulanos, até na sua estrutura diretiva. Quando entra o presidente Adalberto, antes do presidente Adalberto entrou o presidente Samacuva, que no seu último mandato convidou e propôs para vice-presidente o saudoso Dr. Raul Danda, que é uma figura, por exemplo, de Cabinda. Mas isso era uma tentativa de inovação que a própria UNITA não estava pronta para aceitar. E até hoje, o presidente Adalberto vive esses problemas, porque tem gente, figura de proa, figura que trabalhou como está vindo na UNITA, que defende que Adalberto Costa Júnior não é do BIE, logo não devia ser presidente da UNITA. Tem gente que quer ser presidente da UNITA para retomar o projeto de Muangai. O que é que Muangai tem para a Angola de hoje? São esses que provavelmente amanhã poderão sabotar ou estarão a criar conflitos no exercício do presidente Adalberto, como também poderão criar complicações, por exemplo, na Jura, no exercício do meu amigo Nelito Iquique. Porque você olha para o Nelito Iquique, percebe um político que fez a leitura dos contextos, um político que entendeu que precisamos priorizar o país. Eu sempre defendi e passei essa mentalidade para todos os jovens, principalmente para as pessoas que comigo convivem, que antes do país temos uma pátria. Então precisamos ser mais pátrios do que partidários. Se formos mais pátrios, as nossas diferenças não vão falar mais alto. Tudo bem que em termos de concepção, em termos de ciência política, em termos de concepção e origem, os partidos políticos surgem para dois objetivos. Primeiro, o grande objetivo de todo e qualquer partido político é o alcance do poder. Alcançado o poder, gravita-se então para o segundo momento, que é a manutenção do poder.
Nesse segundo quesito, penso eu, e aí está os resultados, o MPLA tem estado muito bem, porque ele tem jogado com tudo mais alguma coisa para atingir o seu desiderato. Enquanto a UNITA luta pelo primeiro objetivo, que é o alcance do poder, o MPLA luta pelo segundo objetivo, que é a manutenção do poder. Agora, precisamos alinhar aqui filosofia, precisamos alinhar aqui sinergias, no sentido de traduzir essa atuação para o bem comum. Porque se o MPLA e a UNITA defendem a sede pelo poder como instrumento para realizar o país, não é? Uhum. Agora, temos que ser capazes de ouvir o outro, mesmo quando pensa diferente de nós, se o objetivo é o mesmo, que é a construção do país. Porque, por exemplo, está aí o Jerônimo. Eu não preciso gostar do Jerônimo, eu não preciso amar, ser fã do Jerônimo, mas eu tenho que ouvir o que é que o Jerônimo tem para o país, se de facto a minha atuação também tem o mesmo objetivo, a mesma finalidade, que é o bem do país. É nesse ponto de vista que eu penso que os nossos políticos falharam, esses partidos históricos e crônicos estão a falhar. Não conseguem olhar o país para além da bandeira do partido. Para além da bandeira do partido.